Olá, pessoa, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto Deus vê a verdade, mas custa revelar, de Lev Tolstói. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque isso nos ajuda e muito a continuar subindo conteúdos para você. Dito isso, fique agora com a obra completa. Na cidade de Vladimir morava um jovem mercador chamado Aksionov. Ele tinha 2 lojas e uma casa. Aksionov era bonito, louro, de cabelo crespo, bem-humorado e gostava de cantar. Na mocidade, Aksionov bebia muito e, quando se embriagava, arrumava confusão. Mas depois que casou, parou de beber e aquilo só acontecia raramente. Certa vez, no verão, Aksionov foi a uma feira em Nizhny. Quando se despediu da família, a esposa lhe disse: Ivan Dmitrievich, não vá hoje. Tive um pesadelo com você. Aksionov riu e disse: Você vive com medo? Acha que vou arrumar confusão na feira? A esposa respondeu: Eu mesma não sei do que tenho medo, mas tive um pesadelo. Sonhei que você chegou na cidade, tirou o chapéu e, quando olhei, vi que sua cabeça estava toda grisalha. Aksionov riu. Ora, é sinal de que vou ter lucro. Escute, se eu fizer bons negócios, vou trazer presentes caros. Ele se despediu da família e foi embora. Na metade do caminho, encontrou um mercador conhecido e os dois pernoitaram juntos numa estalagem. Beberam chá e foram dormir os dois em quartos contíguos. Aksionov não gostava de dormir muito. Despertou no meio da noite e, como era mais fácil viajar no frio, acordou o cocheiro e mandou atrelar os cavalos. Depois foi para a casa dos fundos, pagou ao proprietário e partiu. Depois de percorrer mais ou menos 40 verstas, parou de novo para comer, descansou no vestíbulo de uma estalagem. Na hora do jantar foi para a varanda e mandou servir o samovar. Pegou um violão e começou a tocar. De repente, na direção do pátio veio uma troika com guizos, e da carruagem desceram um funcionário e 2 soldados. Aproximaram-se de Aksionov e perguntaram quem era e de onde vinha. Aksionov contou tudo e perguntou se não queriam tomar chá junto com ele. Só que o funcionário não parava de fazer perguntas. Onde passou a noite? Sozinho ou com um mercador? Viu o mercador de manhã? Por que partiu tão cedo da estalagem? Aksionov ficou surpreso com tantas perguntas. Contou tudo como havia acontecido e disse: Por que está me perguntando tudo isso? Não sou ladrão, não sou bandido. Vivo do meu trabalho e não há motivo para me fazer tantas perguntas. Então o funcionário chamou o soldado e disse: Sou o comissário de polícia e faço perguntas a você porque o mercador com quem você esteve na noite passada foi esfaqueado. Mostre suas coisas. E vocês aí? Revistem tudo. Entraram na esbá. Pegaram a mala e a bolsa e começaram a revistar e procurar. De repente, o comissário tirou da bolsa uma faca e gritou: Para que essa faca? Aksionov olhou e viu que haviam tirado da bolsa uma faca com sangue e ficou assustado. Por que tem sangue na faca? Aksionov quis responder, mas não conseguiu pronunciar nenhuma palavra. Eu não sei. A faca não é minha. Então o comissário disse: De manhã encontraram um mercador esfaqueado na cama. Ninguém poderia ter feito isso senão você. A esbá estava fechada por dentro e não tinha mais ninguém na esbá senão você. Dentro da sua bolsa há uma faca com sangue. E também pelo seu rosto está evidente. Diga como o matou e quanto dinheiro roubou. Aksionov jurou que não tinha feito aquilo, que não tinha visto o mercador depois de beber chá com ele, que o dinheiro que trazia eram seus 8.000 rublos, que a faca não era dele. Mas sua voz se enrolou, o rosto ficou branco e ele todo tremia de medo, como se fosse culpado.
O comissário chamou o soldado, mandou prender Aksionov e levar suas coisas para a carroça. Quando o levaram de pés atados para a carroça, Aksionov se benzeu e começou a chorar. Tomaram todo o dinheiro e os pertences de Aksionov. Mandaram-no para a prisão numa cidade próxima. Mandaram perguntar em Vladimir que tipo de pessoa era Aksionov. E todos os mercadores e habitantes de Vladimir afirmaram que, na mocidade, Aksionov bebia e arranjava confusão. Mas era um homem bom. Então foi levado a julgamento. Foi acusado de assassinar um mercador de Ryazan e roubar 20.000 rublos. A esposa se desesperava por causa do marido e não sabia o que pensar. Os filhos ainda eram pequenos e um era só uma criança de peito. Ela pegou todos os filhos e foi para a cidade onde o marido estava preso. No início não a deixaram entrar, mas depois ela pediu às autoridades e a levaram até o marido. Quando o viu em roupa de presidiário, com correntes, junto com bandidos, a mulher desabou no chão e demorou muito para voltar a si. Depois distribuiu os filhos à sua volta, sentou ao lado do marido e começou a contar como andavam as coisas em casa e perguntou sobre tudo o que havia acontecido. O marido contou tudo. Ela disse: "E agora? O que vai ser de nós?" Ele respondeu: "Temos de fazer um apelo ao Tsar. Não se pode pôr fim à vida de um inocente." A esposa disse que já havia enviado um pedido de perdão ao Tsar, mas o apelo não chegara até ele. Aksionov não disse nada e só baixou a cabeça. Então a esposa disse: "Bem que eu tive aquele sonho, lembra? Em que você tinha ficado grisalho. Na verdade, você já ficou grisalho de desgosto. Quem dera não tivesse viajado." E começou a apalpar o cabelo do marido e disse: "Vânia, amigo querido, diga a verdade para sua esposa. Você não fez aquilo." Aksionov disse: "Até você pensou isso de mim?" Cobriu o rosto com as mãos e desatou a chorar. Depois veio um soldado e disse que a esposa e os filhos tinham de sair. E Aksionov se despediu da família, pela última vez. Quando a esposa foi embora, Aksionov começou a lembrar o que disseram. Quando lembrou que até a esposa desconfiou dele e lhe perguntou se tinha matado o mercador, Aksionov disse para si mesmo: "Está claro que só Deus e mais ninguém pode saber a verdade. Só a ele se pode pedir piedade, e só dele se pode esperar misericórdia." E a partir de então, Aksionov parou de fazer apelos. Parou de ter esperança e só rezava a Deus. Aksionov foi condenado a levar chicotadas e a ir para trabalhos forçados. Assim fizeram. Foi açoitado. E depois, quando as feridas das chicotadas se curaram, mandaram-no para a Sibéria, com outros condenados a trabalhos forçados. Na Sibéria, nos trabalhos forçados, Aksionov viveu 26 anos. Os cabelos ficaram brancos como neve na cabeça, e a barba cresceu e ficou comprida, pontuda e grisalha. Toda sua alegria desapareceu. Ficou curvado, começou a andar devagar, falava pouco, nunca ria e rezava muito. Na prisão, Aksionov aprendeu a fazer botas e, com o dinheiro ganho com seu trabalho, comprou o Chet Miney e lia quando havia luz na prisão. Nos feriados ia à igreja da prisão. Lia o livro dos apóstolos e cantava no coro. Sua voz continuava boa. O diretor da prisão gostava de Aksionov por sua índole pacífica, e os seus camaradas o estimavam e o chamavam de vovô e homem de Deus. Quando havia reivindicações na prisão, os camaradas sempre mandavam Aksionov falar com o diretor. E quando havia desavenças entre os condenados, eles sempre pediam que Aksionov fosse o juiz. De casa, ninguém mandava cartas para Aksionov. E ele não sabia se a esposa e os filhos estavam vivos. Um dia, chegaram novos condenados a trabalhos forçados. À noite, todos os velhos condenados se reuniram em torno dos novos e lhes fizeram perguntas para saber quem tinha vindo desta ou daquela cidade ou povoado e o que tinham feito.
Aksionov também se sentou numa cadeira ao lado dos novos, e de cabeça baixa escutavam o que diziam. Um dos novos condenados era um velhinho alto, saudável, de uns 60 e poucos anos, de barba grisalha e curta. Contou como foi preso. Ele disse: "Pois é, irmãos. Me mandaram para cá sem nenhum motivo. Desatrelei um cavalo do cocheiro do trenó. Prenderam-me e disseram: roubou. E eu disse que só queria chegar mais depressa e soltei o cavalo. Além do mais, o cocheiro é meu amigo. Tudo normal, estou dizendo." "Não", responderam. "Você roubou." "Mas eles não sabem o que roubei mesmo e onde." "É uma coisa muito antiga pela qual eu devia ter sido mandado para cá, mas eles não conseguiram me pegar e agora me mandaram para cá de um jeito fora da lei." "Mas é mentira, eu já estive na Sibéria, só que por pouco tempo." "Mas e de onde você é?" "Sou da cidade de Vladimir, morador de lá. Meu nome é Makar. Sobrenome Semyonovich." Aksionov levantou a cabeça e perguntou: "Mas então, Semyonovich, em Vladimir você não ouviu falar da família do mercador Aksionov? Estão vivos?" "Se ouvi falar? São mercadores ricos, apesar de o pai estar na Sibéria. Na certa, é um pecador como nós. E você, vovô, por que está aqui?" Aksionov não gostava de falar do seu infortúnio. Suspirou e disse: "Por meus pecados. Já estou há 26 anos nos trabalhos forçados." Makar Semyonov disse: "E que pecados são esses?" Aksionov disse: "Sem dúvida é merecido." E não quis mais falar. Porém, os outros condenados contaram ao novato como Aksionov tinha ido parar na Sibéria. Contaram que alguém havia matado um mercador na estrada, escondido a faca na bolsa de Aksionov e que ele tinha sido condenado sem culpa. Quando Makar Semyonov terminou de ouvir, olhou para Aksionov. Bateu com as mãos nos joelhos e disse: "Que milagre! É mesmo um milagre! Como você envelheceu, vovô?" E lhe perguntaram por que estava admirado e onde tinha visto Aksionov. Mas Makar Semyonov não respondeu. Só dizia: "É incrível, pessoal, onde a gente acaba se encontrando." E aquelas palavras trouxeram ao pensamento de Aksionov que o homem talvez soubesse quem havia assassinado o mercador. E perguntou: "Então, Semyonich, você já ouviu falar dessa história ou já me viu antes?" "Se ouvi? O mundo está cheio de boatos, mas esse caso aconteceu há muito tempo. O que ouvi falar já esqueci", disse Makar Semyonov. "Por acaso você soube quem foi que matou o mercador?" perguntou Aksionov. Makar Semyonov riu e disse: "É claro que quem matou era o dono da bolsa onde acharam a faca. Se quem escondeu a faca na sua bolsa não foi apanhado, não é um ladrão. Mas afinal, como é que iam esconder uma faca na sua bolsa? Você não dormiu com ela embaixo da cabeça? Você teria percebido." Assim que ouviu tais palavras, Aksionov pensou que aquele homem tinha matado o mercador. Levantou-se e saiu. A noite inteira, Aksionov não conseguiu dormir. Sentiu uma tristeza e começou a ver imagens. Ora via a esposa, tal como estava na hora em que se despediu pela última vez para ir à feira. Ele a via como se estivesse na sua frente. Viu o rosto e os olhos, e ouvia como falava e ria. Depois via os filhos como eram na época, pequenos, um de casaco, outro no peito da mãe. E lembrou como ele mesmo era então. Alegre, jovem, lembrou como estava sentado na varanda da estalagem tocando violão quando foi preso. E como tinha a alma alegre naquela hora. Lembrou-se do local da punição onde foi açoitado, do carrasco, das pessoas em volta, das correntes, dos condenados, de todos os 26 anos de vida na prisão e de sua velhice. Foi tanta a tristeza que se abateu sobre Aksionov que ele pensou em se matar. E tudo por causa daquele miserável, pensou Aksionov. E sentiu tanta raiva de Makar Semyonov que quis vingar-se, ainda que aquilo o levasse à morte. Rezou a noite inteira, mas não conseguiu se acalmar. De dia não se aproximou de Makar Semyonov e não olhou para ele. Assim passaram 2 semanas. De noite, Aksionov não conseguia dormir e sentia uma tristeza tão grande
que não sabia mais o que fazer. Certa noite ele andava pela prisão e viu que punhados de terra eram lançados debaixo de uma cama de palha. Aksionov parou para ver. De repente, Makar Semyonov pulou debaixo da cama de palha e, com cara assustada, olhou para Aksionov. Aksionov quis ir embora para não olhar para ele. Mas Makar agarrou seu braço e contou que tinha escavado uma passagem por baixo da parede. E todo dia levava a terra escondida e jogava na rua quando eles eram levados para o trabalho. Ele disse: "Não conte nada, velhinho, que levo você comigo, mas se contar vou levar chicotadas. Mas não vou perdoar e mato você." Quando Aksionov olhou para o criminoso, tremeu todo de raiva, levantou a mão e disse: "Não tenho motivo para ir embora e me matar não importa, você já me matou há muito tempo. Quanto a contar o que você está fazendo ou não, vai ser como Deus mandar." No dia seguinte, quando os condenados saíram para trabalhar, os soldados notaram que Makar Semyonov despejou terra. Foram procurar na prisão e acharam o buraco. O diretor foi à prisão e perguntou a todo mundo: "Quem cavou o buraco?" Ninguém respondeu. Os que sabiam não denunciaram Makar Semyonov porque sabiam que, por ter feito aquilo, seria chicoteado quase até a morte. Então o diretor se voltou para Aksionov. Ele sabia que Aksionov era um homem correto. Ele disse: "Velho, você é honesto. Diga-me perante Deus. Quem fez isso?" Makar Semyonov ficou quieto. Parecia que não tinha nada a ver com aquilo. Olhava para o diretor sem virar os olhos para Aksionov. As mãos e os lábios de Aksionov tremiam e, durante muito tempo, ele não conseguiu pronunciar nenhuma palavra. Pensava: se eu o proteger, por que vou perdoá-lo, se ele arruinou a minha vida? Deixe que pague pelo meu tormento. Mas se o denunciar, vai ser chicoteado até a morte. E se a minha suspeita não for verdadeira? Isso vai aliviar a minha situação? O diretor perguntou mais uma vez: "Então, velho, diga a verdade, quem escavou?" Aksionov olhou para Makar Semyonov e disse: "Não vi e não sei." Assim, não ficaram sabendo quem tinha cavado o buraco. Na noite seguinte, quando Aksionov estava deitado em sua cama de palha, quase dormindo, percebeu que alguém se aproximou e sentou junto aos seus pés. Olhou no escuro e reconheceu Makar. Aksionov disse: "O que você quer de mim? O que faz aqui?" Makar Semyonov ficou calado. Aksionov soergueu-se e disse: "O que você quer? Vá embora, senão vou chamar os soldados." Makar Semyonov inclinou-se bem perto de Aksionov e sussurrou: "Ivan Dmitrievich, me perdoe." Aksionov disse: "Perdoar o quê?" "Eu matei o mercador, escondi a faca na sua bolsa. Eu queria matar você também, mas ouvi barulho e escondi a faca na sua bolsa e fugi pela janela." Aksionov ficou calado, sem saber o que dizer. Makar Semyonov desceu da cama de palha, curvou-se no chão e disse: "Ivan Dmitrievich, me perdoe em nome de Deus. Vou confessar que matei o mercador e vão perdoar você. Vão mandar você para casa." Aksionov disse: "Para você é fácil falar, mas para mim, quanto sofrimento. Para onde irei agora? Minha esposa morreu, os meus filhos me esqueceram, não tenho para onde ir." Makar Semyonov não se levantou do chão. Bateu a cabeça na terra e disse: "Ivan Dmitrievich, me perdoe. Quando me bateram com o chicote foi mais fácil do que olhar para você agora. E você ainda teve pena de mim e não me denunciou. Perdoe-me pelo amor de Cristo. Perdoe-me, esse malfeitor desgraçado." E começou a soluçar. Quando Aksionov ouviu Makar Semyonov chorando, também começou a chorar e disse: "Deus vai perdoar você. Quem sabe eu não sou 100 vezes pior do que você?" E de repente sentiu a alma leve. Parou de sofrer por causa de sua família, de sua casa, e não tinha vontade de ir a lugar nenhum fora da prisão. Só pensava na hora da morte. Makar Semyonov não obedeceu a Aksionov e confessou o seu crime.
Quando chegou a ordem para soltar Aksionov, ele já havia morrido.